Parabéns! A sua solicitação foi concluída e você vai receber uma confirmação por e-mail. Mas fique de olho na sua caixa de spam, lixo eletrônico, na aba promoções e na aba outros. Às vezes o e-mail cai lá. Aí é só você arrastar para a caixa de entrada. Bem, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Eduardo Moreira. Aprendi nas salas de aula e na difícil estrada da vida os caminhos mais rápidos para se construir patrimônio e poder escapar das armadilhas dos bancos e das corretoras. São esses ensinamentos que contribuíram para eu ser votado como um dos 3 melhores economistas do Brasil. O mais revolucionário nessa minha jornada de aprendizado foi que eu sempre procurei transformar todo o conteúdo do mercado financeiro e de investimentos em algo incrivelmente simples, acessível a absolutamente qualquer pessoa. Eu garanto que só de assistir essa apresentação agora, você já vai conseguir conversar de igual para igual com seu gerente de banco. E se você está pensando, mas eu não entendo absolutamente nada de mercado financeiro. Eu sou arquiteto, músico, dentista, ou eu só tenho 18 anos. Será que ele quer dizer todo mundo mesmo? A resposta é sim. Absolutamente todo mundo pode aprender facilmente. Nessa rápida apresentação, eu vou te explicar os princípios básicos que todos deveriam ter para iniciar uma caminhada financeira rumo à independência. E não me importa a sua profissão. Esses princípios devem te seguir para o resto da vida. Mas eu vou te ensinar 2 conceitos básicos sobre o mercado que já vão te fazer saber mais do que 90% das pessoas que dizem entender sobre esse mercado. Combinado? Eu vou esperar 5 segundos para você poder pegar um papel e uma caneta e enquanto isso eu vou aqui para a tela do meu computador. Imagine esse cenário. E se, de repente também, você descobrisse todas as artimanhas que os bancos e corretoras usam há séculos para lucrar em cima de você sem que você perceba? E se você soubesse adotar os hábitos corretos para transformar a sua realidade financeira? Isso te parece uma realidade distante? Eu também pensava assim. Ouvir sobre finanças era como ouvir alguém falar russo, até que eu descobri o caminho. As pessoas têm medo do mercado financeiro e se acham incapazes de aprender. O que você precisa é eliminar essas 2 barreiras. Porque a realidade é dura. Só quem aprende a usar o dinheiro a seu favor consegue construir patrimônio de verdade e deixa de passar a vida enxugando gelo. Não se esqueça do que eu falei no início. O que você vai aprender aqui vai te colocar à frente da grande maioria das pessoas que dizem entender sobre investimentos. E para isso, você só precisa compreender alguns poucos conceitos bem simples. E esses conceitos bem aplicados têm a capacidade de mudar a realidade financeira de qualquer pessoa, seja ela quem for. Por que nunca me disseram isso então? Porque o dinheiro é como um cobertor curto. Se você puxa de um lado, descobre do outro. Até hoje, os bancos e corretoras puxaram para o lado deles e você não pôde fazer nada. Mas agora chegou a sua vez de entender as regras do jogo e ganhar a força que precisava para puxar esse cobertor para o seu lado. Nunca mais você vai sentir frio no que diz respeito a finanças. E eu não estou falando de truques, nem de um monte de macetes secretos. A nossa conversa aqui é sobre como o sistema financeiro e os investimentos funcionam. Repare nessas 3 duras verdades. A pessoa que te vende os investimentos no banco ou na corretora quase sempre é remunerada com uma parcela do lucro que ela consegue fazer em cima de você. Isso mesmo, são as comissões e bonificações. Pode parecer uma revelação tola, mas não é. Isso significa que quase sempre o que te é oferecido em termos de investimentos ou produtos financeiros, como as linhas de crédito até, não são o melhor para você. São o melhor para o banco. Sem o conhecimento dos instrumentos financeiros, você se torna uma vítima desse sistema cruel e com interesses desalinhados com os seus. Quem te assessora em investimentos sempre te verá como uma fonte de lucro. Em 20 anos de mercado financeiro, eu nunca vi um consultor de investimentos comemorar o lucro de um cliente. E já perdi a conta do número de vezes que vi eles comemorarem o lucro em cima de um cliente.
A segunda verdade é que o seu dinheiro não é só um número. Ele é um resumo da sua história de vida. Eu vou te dar alguns segundos para você fechar os olhos e se lembrar de tudo que teve de fazer até hoje para ganhar o seu dinheiro. Lembre-se dos momentos longe de quem você ama, dos esportes e hobbies que você deixou de fazer, a saúde que muitas vezes você deixou de lado, as discussões com amigos e familiares, as incontáveis horas de estudo. E depois de tudo isso, você passou a ter um número em sua conta que carrega toda essa história. Porém, quem é responsável por investir o seu dinheiro não tem essa preocupação nem essa sensibilidade. Portanto, assuma essa responsabilidade. Ninguém pode desrespeitar a sua história de vida. Vamos fazer um acordo aqui e agora? Nunca mais você vai investir em algo sem saber o que você está fazendo. Chega de enriquecer quem te vende os investimentos e nunca sair do lugar. A terceira verdade é que não existem fórmulas mágicas para fazer alguém rico da noite para o dia. A não ser para quem vende essas fórmulas, né? Na minha experiência no mercado financeiro, eu já vi dezenas de promessas de enriquecimento rápido envolvendo investimentos. Bois gordos, avestruzes, imóveis em outros países, moedas virtuais. Só que todos que se aventuraram nessas promessas acabaram de maneira muito triste, destruindo dinheiro que demoraram uma vida inteira para juntar. Eu te desafio a apresentar uma pessoa que tenha ficado rica investida em algo assim. Talvez você conheça, sim, uma pessoa que tenha ficado milionária vendendo esses investimentos, ou seja, passando os outros para trás. Lembre-se, quando você cai numa armadilha dessas, você não perde só o dinheiro, perde todo o tempo que levou para juntá-lo. E esse tempo que já passou é irrecuperável. Então, como saber quais os bons investimentos e quais as armadilhas do mercado financeiro? Basicamente, só existem dois tipos de investimento. Você deve achar que ouviu errado, mas é exatamente isso. Os bancos e corretoras é que complicam e criam centenas de embalagens para você achar que em uma delas, que nunca abriu até hoje, está finalmente a solução que você buscava. Mas não! Só existem dois. O primeiro tipo de investimento é aquele onde você é dono de alguma coisa, ou de parte dela. Por exemplo, uma padaria, uma loja de sapatos, um prédio, uma barra de ouro. O que você tem é um título de propriedade. Nesse caso, seu rendimento e o valor do que você tem serão sempre uma proporção do total, correspondente à parcela que você possui dessa coisa. Se tem metade, você terá direito a metade de todos os ônus e bônus que de lá vierem. Se você entendeu esse conceito, então já sabe tudo o que precisa para aprender sobre ações, fundos imobiliários, moedas, ouro e vários outros investimentos. Ter uma ação, por exemplo, é ser dono de uma pequena parte de uma empresa. Se você tem ações de uma empresa de petróleo, de todo o barril que é vendido, você é dono de algumas gotinhas. E de todo o salário que é pago pela empresa, você é quem paga alguns centavos. Logo, antes de comprar uma ação, quais perguntas você deveria fazer? As mesmas que faria antes de entrar como sócio de uma empresa. Quem são os donos da empresa? Quais as dívidas que essa empresa tem? Quem toca a empresa no dia a dia? Quais os planos de crescimento? Qual a situação de caixa atual dessa empresa? Quem são os principais concorrentes? Mas não é assim que as pessoas compram ações. Nem é assim que os bancos e corretoras vendem. As pessoas compram porque um amigo deu a dica, um especialista disse que aquela ação pode dobrar de preço, ou até porque o corretor disse que já caiu muito e agora é hora de comprar. Caiu muito e é hora de comprar? Imagina uma pastelaria que era um super sucesso, só que hoje não entra mais nenhum cliente. Isso seria um motivo para você se tornar sócio dessa empresa? Apesar de nesse curto vídeo não conseguirmos entrar em todos os detalhes, fundos imobiliários, moedas, ouro e outros ativos podem ser compreendidos usando um raciocínio bem semelhante a esse. Vamos agora ao segundo tipo de investimento. E esse é ainda mais fácil de entender. É aquele que acontece
quando você empresta o seu dinheiro. Pense bem, só existem duas formas de se levantar dinheiro para um negócio. Ou chama-se um sócio, ou pega-se dinheiro emprestado. Já vimos o caso do sócio. Nesse caso, o seu dinheiro será emprestado para alguém ou alguma empresa. E por emprestar esse dinheiro, durante um período, você exigirá uma remuneração, ou seja, uma taxa de juros. Se você entendeu esse conceito, então já sabe como funcionam as LCAs, LCIs, CDBs, LFs, NTNBs, LFTs, LTNs e tantos outros títulos. São todos simplesmente títulos de dívida. Quando você compra uma LTN, por exemplo, a letra do Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro para o governo, a uma taxa de juros que é definida já no momento do empréstimo, e por isso é chamada de taxa pré-fixada. Simples assim. Logo, antes de comprar um título de dívida, você deveria fazer as mesmas perguntas que faria antes de emprestar dinheiro para alguém. De onde virá o dinheiro que será usado para me pagar? Tem alguma dívida para ser paga antes da minha? Alguma vez essa empresa já deixou de pagar? Essa empresa costuma ter lucro ou prejuízo? Qual a situação de caixa atual da empresa? E aqui, de novo, não é assim que as pessoas compram os títulos de renda fixa, nem é assim que os bancos e corretores vendem. As pessoas compram o que tem a taxa mais alta e muitas vezes correm riscos altíssimos sem saber. Parabéns! Com esses dois conceitos fixados na sua mente, você já sabe as perguntas corretas a se fazer quando te mostrarem qualquer oportunidade de investimento. E aí já deu um primeiro passo importantíssimo para investir com responsabilidade e eficiência o seu dinheiro. Ou seja, nessa apresentação você teve acesso a uma rara oportunidade de aprendizado. E agora ela fica ainda melhor. Eu já passei muito sufoco no mercado financeiro. Já errei muito. E quanto mais eu tentava entender, mais distante ficava de construir meu patrimônio. Até que um dia eu comecei a reparar nas pessoas que conseguiam criar fortuna no mercado. E elas não eram grandes gênios matemáticos. Ficou óbvio para mim que o segredo estava no simples e em fazer. Foi então que criei uma forma pessoal de fazer e ensinar investimentos, que me levou, inclusive, a ser considerado um dos 3 melhores economistas do Brasil. É um caminho dividido em fases. Cada fase representa um salto enorme em termos de conhecimento e capacidade de gerenciar seus investimentos e finanças pessoais. Todas as fases são igualmente importantes e incrivelmente simples. Eu ousaria dizer que são mais do que simples. Elas chegam a ser divertidas. E é esse mesmo método que eu utilizei para ensinar várias pessoas presencialmente que agora eu vou disponibilizar em formato digital. Eu chamo esse método de sistema 3C da construção de riqueza. Comportamentos, conhecimentos e conceitos para revolucionar a sua vida financeira. Cada um desses 3 módulos possui 10 aulas em vários formatos, como vídeos, textos e sempre com exercícios práticos. No módulo sobre comportamentos, você vai aprender como ter uma relação saudável com o seu dinheiro, no que diz respeito a como poupar, gastar e até como pagar as suas contas. Na parte sobre conhecimentos, você vai avançar mais a fundo em estratégias com ações e renda fixa, e também vai saber exatamente que tipos de investimento deve evitar. No módulo sobre conceitos, você vai descobrir todos os segredos sobre os bancos e corretoras, pois precisará deles como veículos para investir o seu dinheiro. Esse método, espantosamente simples, funcionará com você, mesmo que você tenha alguma ou muitas dívidas, ache que o mercado financeiro é muito arriscado, nunca tenha estudado assuntos relacionados a finanças, não tenha tanto tempo para se dedicar ou tenha pouco dinheiro para começar. As técnicas, estratégias, o passo a passo e as lições de que erros evitar agora serão suas para que você as copie. E isso significa o seguinte: chegou a sua hora de construir patrimônio e deixar de cair nas pegadinhas dos seus consultores de investimento. O preço normal desse treinamento é de R$ 197, mas você pode ter ele hoje
por apenas um pagamento de R$ 47. Isso mesmo, você vai ter 77% de desconto. Clique aqui no botão abaixo que diz sim, quero construir riqueza e garanto seu desconto de hoje e esse preço especial. Só que hoje você não vai estar recebendo somente o sistema 3C da construção de riqueza. Simplesmente por ter assistido essa apresentação até aqui, eu quero te dar de presente esses super bônus, estratégicos para te ajudar a atingir o seu objetivo ainda mais rapidamente e mais tranquilamente. O primeiro presente que você vai receber é uma apostila sobre análise técnica de investimentos. Esse material, com abordagem totalmente prática, ensina de forma simples, rápida e principalmente segura como usar gráficos e indicadores para analisar padrões e comportamentos de mercado. Bons cursos sobre análise técnica custam mais de R$1.000. E hoje eu incluo esse bônus que reúne o melhor desses treinamentos de graça para você. Agora dá uma olhada nas duas escolhas que você tem hoje. A primeira opção é pegar essas dicas que eu te passei e continuar tentando por conta própria descobrir finalmente uma estratégia para alcançar a sua independência financeira. Ou você pode fazer a escolha número 2 e irmos de mãos dadas nessa caminhada rumo a seu sucesso financeiro. Esse é disparado o mais rápido, seguro e simples caminho para começar uma estratégia sólida de independência financeira, sem ter que assumir os riscos indesejados e perigosos. Por que arriscar mais frustração? Você não precisa ficar preocupado se está fazendo certo e tentando adivinhar tudo por conta própria. Isso porque eu já criei o método que você precisa apenas seguir. Um método que eu e centenas de outros alunos meus já testaram, aprovaram e garantiram que isso é o que realmente funciona e que também vai funcionar para você. Faça a única escolha inteligente que você pode fazer agora e clique no botão abaixo para aproveitar essa oportunidade única. Depois, na próxima página, eu vou pessoalmente te dar um alô e mostrar os próximos passos para você acessar o conteúdo. Tudo isso com a minha garantia pessoal. É simples. Use e teste o método por até 30 dias. Se você, logo no início, já não sentir que esse material pode transformar a sua forma de investir e analisar as oportunidades financeiras, se você não ficar convencido da sua simplicidade e eficiência, ou se não gostar de qualquer coisa que seja, eu te devolverei cada centavo pago. É um reembolso de 100%, sem complicações e sem perguntas. Então aproveite agora essa minha oferta temporária com todos os bônus e mais o meu super bônus especial. Clique no botão abaixo e comece hoje mesmo. Um super abraço e, claro, muito sucesso!